cidade. Então, doutor Zanini, o senhor já está conosco aqui no link do Ligado na Cidade. Que bom recebê-lo aqui. Estava comentando aqui ainda há pouco, antes de que nós fizéssemos o contato aí com o senhor, sobre uma questão assim que predomina muito nessa cultura masculina, né? Nós, homens, temos, e a gente ainda carrega um pouco esse estigma, embora eu esteja indo um pouquinho contra o que dizem as pesquisas, os homens, eles tinham essa tendência de não se preocupar com a saúde. Eu quero quebrar um pouquinho isso aqui, falando de mim mesmo, né? Eu preciso fazer o meia-culpa. Os homens ainda continuam tendo muito pouca preocupação com essa questão de saúde. Continuam, mas é que quando se trata da questão beleza, a coisa estética, parece que mudou. E aí, nesse contexto, muitos já aproveitam para fazer um check-up geral. Mas eu quero falar com o senhor especificamente, porque é a sua especialidade, essa coisa do homem se preocupar cada vez mais com a sua estética e principalmente com cirurgias estéticas. Isso mudou nos últimos, talvez, 2 anos, no último ano? Bom dia, doutor. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Sim, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, viu? Parabéns pelo programa. Obrigado. E realmente tem mudado bastante esse tabu. E assim, com as técnicas cirúrgicas que não dão mais aquele aspecto do nariz operado, que dão uma certa naturalidade para a cirurgia, sem dar um grande estigma, sem ficar um aspecto artificial, os homens têm procurado mais a cirurgia. Então, a gente sempre toma cuidado para não ser uma coisa assim que fique artificial, principalmente no homem, né? Ele tem que ter a ver com o padrão do rosto, com a masculinidade. Então você faz o nariz mais bonito, mais agradável para a pessoa e também assim sem ter essa coisa artificial e ainda podendo ter a possibilidade de melhorar a funcionalidade, a respiração do paciente. E ia perguntar isso para o senhor agora. Sim, é uma coisa que a gente pode associar com a rinoplastia, a melhora da qualidade da respiração. Então, muitas vezes o paciente tem um desvio de septo, o nariz é um pouquinho fechado por dentro, ou muito fechado. Tem gente que tem o nariz tão trancado que tem que estar sempre do mesmo lado da cama, senão aquele virando para o outro lado fica totalmente obstruído. Isso pode, inclusive, gerar problemas de coluna, de desconforto durante o sono. Então, esses pacientes, eles podem se beneficiar de uma melhora na aparência, na autoestima, e também na funcionalidade, ter um sono repousante, uma melhor qualidade de sono. Eu estava comentando essa questão aí, doutor, com relação à não preocupação com aspectos da saúde, no geral, de uma maneira assim mais ampla, sobre os homens, mas é que agora em novembro, nós temos sempre aquelas campanhas que são tradicionais. O Novembro Azul despertou para muitos de nós essa preocupação de trazer principalmente, né, os exames em dia, de fazer as consultas em dia, e nesse contexto, obviamente, o sujeito com a saúde bem cuidada, bem harmonizada, bem estabelecida, por que não dar uma melhorada no seu visual que melhora significativamente a autoestima? Sim, existem casos mesmo extremos, né, que causam um desconforto social grande, um desconforto para a pessoa, aquele nariz muito grande, às vezes torto. Então, é possível um procedimento aí que vai em uma tarde aproximadamente, em uma tarde, 3 horas, às vezes um pouquinho mais, às vezes 4 horas, 5 horas, em um procedimento relativamente tranquilo, a gente consegue resolver aí o problema de uma vida inteira e a pessoa segue em frente, uma boa autoestima, né, sem ter que estar se preocupando. E o nariz é uma coisa interessante, sempre que você olha no espelho, ele está ali, né? Você não tem como esquecer ele. Ele é uma camisa por cima. Uma marca característica do sujeito ali, né? Olhou no espelho, tá dando de cara ali, né? É o centro do rosto e é o cartão de apresentação da gente. É importante na medida que seja um procedimento seguro e feito com um médico que tem experiência e formação nisso. É um procedimento interessante de se fazer, sim, e dá bons resultados e muito seguro também a cirurgia. Hoje, com os anestésicos, se tornou mais segura, os resultados são mais controlados. Claro que não existe, assim, 100% de perfeição em tudo na vida, né? Até cortar a unha pode complicar, né? Atravessar uma rua pode complicar, mas os índices de complicação são baixos hoje em dia, e fazendo com um médico experiente, em um local adequado, com material adequado, uma equipe adequada, você
consegue ter bons resultados. Doutor, pré e pós-operatório são tranquilos, né? E a cirurgia, ela não é invasiva, assim, tão invasiva a ponto de que o sujeito possa, mesmo que ele queira, tenha vontade, mas possa ficar receoso, né? Existem técnicas moderníssimas que permitem uma absoluta tranquilidade para o indivíduo no antes e no depois, né? Sim, as técnicas hoje já são menos invasivas, menos traumáticas, e geralmente o paciente fica com molde por cima do nariz, em torno de 7 a 10 dias, e aí ele volta para o consultório, a gente já consegue ter uma ideia de onde é que está indo aquela cicatrização, se está indo tudo bem. Uhum. E em torno de 14 dias ele já está completamente sem curativos no nariz, pode andar pela rua sem chamar atenção, sem causar nenhum desconforto para ele mesmo, sem constrangimento, né? E assim, mas o resultado definitivo mesmo é em torno de 6 meses a 1 ano. Mas assim, em 30 dias já está bem tranquilo para levar uma vida social normal, certo? E realmente as técnicas avançaram bastante, existem várias possibilidades, desde incisões mais simples, todas feitas por dentro do nariz, para problemas menos complexos, problemas fáceis de resolver, até, né, nos casos mais complexos, às vezes a gente faz uma incisãozinha aqui embaixo do nariz e consegue expor bem a ponta, mexer, às vezes numa batata na ponta, uma ponta muito larga, né? Às vezes raspar o dorso do nariz, uma coisa localizada a gente consegue fazer também. Sim. E sem grandes traumas para o paciente. Doutor, para a gente encerrar aqui, quais são as correções assim mais comuns assim que o paciente chega no seu consultório, senta com o senhor e está aí talvez um pouco afoito, mas já sabendo que não vai ter mais nenhum problema como se tinha até um tempo atrás por conta até do inchaço, o tempo que levava para estabilizar, enfim, né, o pós-operatório em si, né? Mas quais são as correções que o homem senta aí no seu consultório, mais ele pede para o senhor? Então, Marcelo, o homem, como ele não está muito acostumado na rotina de rinoplastia, ele acaba, muitas vezes, não sabendo definir, até da cirurgia plástica em geral, não sabe definir qual é a queixa. O nariz incomoda ele, né? E a gente, como médico, assim, que tem que estar experiente, sempre estudando e tendo essa sensibilidade para conversar com o paciente, hoje a gente percebe que a queixa mais frequente dos pacientes é essa batata na ponta larga, e o osso no dorso, principalmente esse osso no dorso, que a gente chama de giba nasal, tá? Uhum. E são problemas bem passíveis de melhora com a cirurgia, certo? E assim, a recuperação é relativamente tranquila, é baixo o risco, muito difícil complicar. A complicação mais frequente da cirurgia do nariz é o sangramento no pós-operatório, certo? E às vezes você simplesmente pingando um remédio em casa ou fazendo um pouco de gelo local, você já consegue controlar esses sangramentos. Eventualmente tem que voltar para o centro cirúrgico, mas isso não é uma coisa frequente, tá? Uhum. Ok, então, Dr. Zanini, otorrinolaringologista na Grande Florianópolis, conversando com os ouvintes da Jovem Pan e desmistificando cada vez mais essa questão do homem não cuidar muito da saúde, mas especialmente com relação à questão da autoestima, né? O homem carrega consigo essa coisa estigmatizada de não cuidar tanto da saúde. Carregava muito mais ainda com relação à autoestima. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan e sempre à sua disposição aqui na emissora. À disposição, Marcelo. Prazer ser convidado aí por vocês. Um abraço. Um abraço, doutor. 11 horas e 53 minutos, 11h53. Acabou essa coisa do homem não sabe, não querer mais ter esse cuidado, porque cada vez mais a medicina, cada vez mais as técnicas estão tão avançadas e para todo tipo de tratamento que você possa imaginar. Não só para manutenção da sua saúde física, mas a saúde mental, né, cada vez mais avançada, e também essa questão estética, né? O homem agora, cada vez mais, ele pode sim se preocupar e deve se preocupar, porque a gente precisa se livrar desses estigmas, né? E é uma classe que tem tanto estigma, né? Vai dizer que não é. As mulheres já são muito mais tranquilas com relação a essa questão envolvendo principalmente procedimentos estéticos, né? Gente,